Olá! Chegamos ao esperado checklist do Revalida de 2017. Esse nós podemos falar com muita propriedade, porque nós dois fizemos. Então, tem muitos detalhes aqui, muitas dúvidas que a gente pode tirar diretamente de vocês com esse checklist. Então, nesse checklist de 2017, comentem bastante aqui na plataforma, tirem todas as dúvidas, porque em cima desse aqui nós podemos falar cada detalhe de como aconteceu essa prova, tudo bem? E para começar, vamos começar com o checklist de clínica médica. Foi a primeira estação também para mim na prova, então assim, aquela surpresa, uma novidade, aquele primeiro contato bem nervoso. Na hora que eu cheguei lá, o ator também estava bem nervoso, isso foi uma curiosidade, eu acho que ele estava tão nervoso quanto eu. Quando eu cheguei na porta da sala, eu já estava ouvindo o ator repassando, o examinador que é médico corrigindo algumas coisas dele, ajudando ele. E quando eu entrei, ele estava bem nervoso, assim, gaguejando bastante. Mas foi uma estação legal. E essa estação eu vou passar para vocês detalhadamente, porque foi, coincidentemente, né, a minha maior nota em toda a prova prática. Então, a primeira estação, no primeiro dia, foi onde veio a minha maior nota. Então, vou mostrar para vocês como que foi esse checklist. O primeiro item: cumprimenta o paciente, identifica-se adequadamente. Valia 0,200 aqui. Então isso aqui, claro que eu não ia errar, né? E também vocês não vão errar, porque na mentoria Revalida a gente fala o tempo todo, tem que cumprimentar, se apresentar adequadamente, tá bom? Segundo item: pergunta sobre dieta, tabagismo e alcoolismo. De onde que saiu isso aqui? Esse era um caso clínico que um paciente de 48 anos, 48, 49, se não me engano, ele chegava queixando de muita azia, de uma epigastralgia há algum tempo, e que tinha ganhado peso, um paciente que estava com a saúde um pouco desregulada. Então, nesse caso, eram as perguntas diretas. Então, eu já cheguei, entrei e perguntei sobre isso. Como é que é a sua alimentação, se bebe e se fuma, que são fatores ligados, né, à gastrite. E aqui já valia 0,800. Próximo item: pergunta sobre o uso de medicamentos. Isso aqui era muito importante, porque quando eu perguntei sobre o uso de medicamentos, ele disse que estava usando diclofenaco de sódio. Então, já liguei o alerta para gastrite aqui. Próximo item: identifica o ganho ponderal como fator de risco da doença do refluxo gastroesofágico. Esse item, na verdade, eu ganhei esse ponto bem para frente, não foi no início assim. Porque eu fui perguntando, eu fiz todo aquele screening, né, que a gente passa para vocês aqui, de perguntar detalhadamente, histórico familiar, histórico pessoal. Perguntei muita coisa, não perguntei só isso. E aí perguntei se ele sobre o peso, ele falou que era sedentário e tudo. E aí quando eu perguntei do peso, ele disse isso aqui. Doutor, será que eu ter ganhado peso recente tem diferença? Altera nisso? Aí eu falei, sim. O ganho de peso, a obesidade é um fator de risco para refluxo gastroesofágico. Aí ele, tudo bem. Então valia um ponto isso, então é muito importante. Quando você vê, às vezes, um checklist isso solto, assim, você acha, poxa, eu tenho que ficar adivinhando. Não, o ator te guia e ele tem essas perguntas. O próximo item, já na parte diagnóstico, solicita endoscopia digestiva alta. Esse item muita gente falhou, amigos próximos não solicitaram essa endoscopia, e quem não solicitava a endoscopia perdia muitos pontos, porque só solicitar a endoscopia valia um ponto. Muita gente se confundiu, o paciente tem 48 anos, não tem sinal de alarme, então não vou pedir endoscopia. Endoscopia não precisa de sinal de alarme, não precisa ser maior do que 50 anos. Muita gente confundiu isso e não pediu a endoscopia, ficou com medo de pedir. Gente, por favor, solicita qualquer exame. Solicitar exame não tira ponto na prova, então pede tudo. O que aconteceu comigo? Para mim foi um diagnóstico muito fácil, porque eu cheguei, perguntei, fiz toda essa anamnese, fiz muito completa a anamnese, já vi na hora, olha, isso aqui é um refluxo gastroesofágico, ele falou que voltava comida e tal. Então, eu falei, tem um refluxo gastroesofágico e uma gastrite aqui que está acontecendo. Na hora, o que eu fiz? Já dei o diagnóstico de refluxo, já fui lá para a parte de baixo, fiz todas as orientações, fiz um tratamento, falei que ele tinha que perder peso, já falei tudo que você vai ver aqui depois no checklist. E aí depois, quando eu acabei isso tudo, ele falou, tá tudo bem, eu parei. Aí eu voltei para a folha em cima da mesa, fui ler o enredo direitinho. E aí, em cima da mesa, na folha, tinha escrito, solicite exames necessários. Então, para mim, já tinha acabado a estação, eu fiz muito rapidamente, fiz tudo, orientei, falei
tudo sobre refluxo, tudo sobre gastrite para o paciente muito rapidamente e para mim acabou. Mas aí quando eu li isso e vi que tinha que solicitar exame, eu fiquei, poxa, qual exame que eu vou pedir para gastrite? Qual exame? Qual exame? Mas não pensei duas vezes. Na hora que eu pensei qual exame, que eu lembrei de endoscopia, eu já falei na hora, já fui lembrando e falando, endoscopia. E aí o examinador me entregou o diagnóstico dessa endoscopia. E aí era muita coisa, porque valia 1 ponto solicitar endoscopia. O próximo item era, esclarece que a presença de esofagite severa faz diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Então, estava escrito lá, por isso que você tem que explicar o resultado para o paciente. Então, eu só peguei e disse, olha, você está com uma esofagite severa, era uma esofagite grau 3, né, de Los Angeles, você está com uma esofagite grau 3, e isso aqui é por causa do refluxo. Pum, 1 ponto a mais. Próximo item. Esclarece o papel na gênese da úlcera duodenal do uso de fármacos anti-inflamatórios, clofenaco, Helicobacter pylori. Então, as duas causas aqui, porque ele perguntou na hora, doutor, o que causou isso? Quando eu falei da esofagite, né, da gastrite. E aí eu falei isso, e estava escrito lá no meu diagnóstico. Úlcera, além da esofagite, né, grau 3, tinha a úlcera duodenal e a presença de H. pylori, também no mesmo exame. E aí eu disse, olha, você está com a úlcera duodenal, você está com a bactéria que chama H. pylori, e o que causou essa úlcera pode ter sido o anti-inflamatório que você está tomando ou a bactéria. E aí valia mais 1 ponto. Próximo item. Orienta a mudança de hábitos, fracionar dieta, diminuir a ingesta de gordura, evitar refeições volumosas, evitar refeições antes de deitar, evitar o uso de anti-inflamatório não esteroidal. Valia mais 1 ponto. Então, isso daqui eu já tinha falado lá no início. Antes de pedir endoscopia, eu já tinha falado, mas eu contou o ponto válido. Se você falar fora da ordem, vale da mesma forma. Então, isso daqui eu já tinha falado. Bem, e assim, não usei essas palavras aqui. Eu usei, olha, você não pode comer muito perto da hora de dormir, levanta a cama. Dei todas as orientações, né? Falei, aí eu suspendi, falei, olha, você vai parar de tomar o diclofenaco, porque está te fazendo mal. E falei para não comer muito de uma vez, para não misturar líquido com comida. Falei um monte de coisa e aí eu ganhei esse ponto. Próximo, orienta a redução de peso. Então, eu falei com ele isso e assim, isso eu comento sempre com vocês. Se o paciente está lá que ele está obeso, você tem que falar que ele tem que perder peso. Se o paciente fuma, você manda ele parar de fumar. Se ele bebe, você tem que falar para ele diminuir bebida. Isso aí é básico, falar para fazer atividade física, eu já tinha falado tudo isso, também já tinha ganhado esse 1 ponto. E o último aqui, verbaliza a prescrição de inibidor de bomba de prótons para tratamento, pode ser omeprazol, pantoprazol, rabeprazol ou lansoprazol. Antibiótico de primeira linha para tratamento da infecção da H. pylori, sais bismuto, amoxicilina, claritromicina, metronidazol, tetraciclina, né? Você podia usar aqui o que você quisesse. Então, eu fiz meu tratamento com o básico, né? Com omeprazol, com amoxicilina e claritromicina. Tá vendo que aqui não cobrou dose, não cobrou a forma de uso, quantos dias, né? Porque até na gastrite é um pouquinho diferente, tem que usar 1 grama da amoxicilina de 12 em 12. Então, não cobrou dose, cobrou nada. E valia 2 pontos, é muita coisa. Então, o que aconteceu com muita gente foi mal nessa estação? Tá vendo que é uma estação relativamente simples, mas como muita gente ficou com medo da endoscopia, procurando sinal de alarme que não tinha, perdeu 1 ponto de solicitar endoscopia, perdeu 1 ponto do diagnóstico da esofagite, 1 ponto do diagnóstico da úlcera e do H. pylori, e mais 2 pontos do tratamento do H. pylori. Então, são 5 pontos. O pessoal que não solicitou, que ficou com medo de pedir, muita gente sabia, poxa, endoscopia ficou claro, mas ficou com medo de falar, é pegadinha. Quem não solicitou endoscopia já começou a estação ou finalizou a estação com 5 pontos a menos aqui, já podendo disputar só os outros 5. Então imagina que loucura, você já perder de cara aqui esses 5 pontos. Então é muita coisa, muita gente reprovou por causa de um simples detalhe de ter pedido endoscopia. É triste, mas acontece. Então não tenha medo de pedir exame, peça à vontade, veja bem as reações do paciente, olha ali com o examinador, olha pela sala se tem algum cartão debaixo da perna do paciente, se tem algum cartão debaixo da perna do examinador, olha cada detalhe da sala para você poder tirar todos esses cartões do examinador, pegar tudo, porque isso é ponto na sua estação, tá bom? Essa foi a primeira estação de Clínica Médica, até a próxima!